Oiê, tudo bem? Pessoal, estou muito feliz. Esse é o segundo vídeo do canal. Quero agradecer a interação de vocês no primeiro vídeo. Caso você não tenha assistido, assista. Foi um vídeo que eu me apresentei, falei sobre o que nós iríamos tratar aqui nesse canal. E é isso. Hoje o papo vai ser um pouquinho diferente, mas dentro daquilo que a gente já vem conversando, né? Hoje eu vou contar para vocês como começou as minhas crises, como tudo começou, digamos assim, né? A partir de que momento eu comecei a fazer terapia, a partir de que momento eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico. Então vamos lá. Gente, eu tinha apenas 16 anos quando eu tive a minha primeira crise, meu primeiro surto. O que que acontece? Eu vinha de uma infância muito conturbada, né? Uma infância muito carregada de conflitos, de traumas, e chegou um momento da minha adolescência em que todas essas coisas vieram à tona. E vieram à tona através das minhas emoções, através da confusão de pensamentos, através da ansiedade e tudo mais. Então, em 2017, eu tinha apenas 16 anos, comecei a me sentir muito esquisito, me sentir estranho, tinha muitos pensamentos confusos, muitos pensamentos aleatórios, sentia muita culpa, sentia um peso sobre as minhas costas e sobre a minha mente. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, um adolescente muito comunicativo, muito feliz, sempre brinquei muito, sempre vivi muitos momentos divertidos. E também algo importante a pontuar é que eu já era cristão, eu já frequentava a igreja, tinha um pouco menos de maturidade, né? Bem menos do que eu tenho hoje. Porém, eu já era apaixonado por Jesus. O pouco que eu conhecia dele, eu já era muito apaixonado. Então, eu estava ali transicionando de uma vida sem Jesus, digamos assim, sem conhecer mais de Jesus, para uma vida com mais conhecimento de Jesus. Mesmo que pouco, já tinha um pouquinho mais de conhecimento de Jesus, estava buscando um pouco mais. E mesmo assim, isso não me impediu de passar por essa situação. Essa situação que foi muito complicada, muito difícil, não só para mim, mas também para minha família de criação, porque a partir dos meus 14 anos eu passei a viver com a minha família de criação, passei a morar com eles, eles me acolheram, e foi então que a minha vida com Deus começou. Eu comecei a frequentar a igreja, na época uma Assembleia de Deus, com a minha tia, com a minha irmã, e aí a gente começou a ir juntos, frequentar os cultos, viver coisas muito legais, muito boas. Ah, e dentro desse contexto foi que eu vivi esse início de crise, de surto, onde eu fiquei muito mal. Então foi algo complicado não só para mim, mas também para minha família, né? Porque ninguém sabia como lidar, eu não conseguia me expressar exatamente aquilo que eu estava pensando, eu não conseguia colocar para fora, porque eu sentia muita culpa, porque eram muitos pensamentos ruins, muitos pensamentos ah, autopunitivos e muita coisa ruim, muita coisa ruim. Foi então, chegou um dia em que a minha família resolveu me levar ao médico, porque já não tinha condições, de eu continuar vivendo aquilo. Eles queriam me ajudar, mas eles não sabiam como, então eles decidiram me levar para o médico. E graças a Deus que eles me levaram para o médico. Passei com um médico do pronto-socorro, pronto atendimento. Eu estava muito cansado. Eu estava muito cansado porque tinham muitos pensamentos e também muita coisa que não fazia sentido na minha cabeça. Inclusive, uma das coisas que não fazia sentido era o Evangelho, Deus, porque eu comecei a me questionar o porquê que eu estava vivendo aquilo e se Deus realmente existia, por que ele estava permitindo eu passar por aquilo. E a minha fé foi para o ralo. Mesmo que minha fé era um pouco imatura, eu ainda tinha, né, durante o tempo. Porém, a partir desse momento,
a minha fé foi pro ralo, porque todas as minhas estruturas, elas foram desconstruídas, digamos assim, estrutura de pensamento, estrutura de crença. Então, tudo isso foi se desfazendo conforme eu fui tendo a crise e cada vez mais me aprofundando naquela crise, naquela bolha de confusão de pensamentos e tudo mais. Eu já vinha também de um histórico de autoagressão, de automutilação. Mais para frente eu vou falar sobre isso aqui no vídeo, mas eu passei a viver uma pressão tão grande dentro da minha cabeça em que, de alguma forma, eu queria não só me machucar, mas também pedir ajuda e socorro. E acho que eu não entendia muito bem, mas era bem complicado. Era bem complicado. Acho que eu não vou conseguir expressar exatamente o que se passava na minha cabeça, se passava na minha cabeça nessa época. Como eu disse, eu vim de um contexto muito problemático, sofri muitas coisas na minha infância e não tive uma estrutura, né? Então, antes de eu morar com a minha família de criação, eu passei por muitos lugares, vivi uma infância um pouco conturbada por conta de que a minha mãe também vivia com um transtorno. Na verdade, ela ainda vive hoje, só que ela trata, graças a Deus. Mas até ela aceitar o tratamento de fato, foi muito complicado. Então, eu presenciei muitas crises, presenciei muitos momentos ruins dela. Fora também ambiente, o ambiente que eu vivia com a parte da minha família materna, um ambiente muito conturbado. Então, eu tinha pessoas na minha família que eram dependentes de álcool, o que me machucava muito, machucava toda a família e tudo mais. Então, eu não tinha alicerces, eu não tinha uma base, minha base era totalmente desestruturada. Se eu puder dizer que eu tinha uma base, era uma base totalmente desestruturada, com muitas lacunas, com muita inconsistência e tudo mais. Então, voltando ao episódio da crise, né? Voltando a quando eu fui internado. Fiquei uns dias no pronto-socorro. Depois do pronto-socorro, fui encaminhado para um hospital aqui da minha cidade, onde eu fui cuidado com mais atenção, onde eu iniciei o meu tratamento de forma efetiva, né, por se dizer. Então, eu comecei a fazer uso de medicações, comecei a fazer terapia, ali um acompanhamento psicológico dentro da internação. Foi uma fase em que eu conheci muitas pessoas lá na internação que passavam por coisas semelhantes e também mais graves do que eu vivia, mais complexas ainda do que eu estava vivendo. E foi uma época assim bem confusa para mim dentro da internação, porque minha família ia me visitar e eu tinha que ficar lá, de certa forma trancado lá, não poderia sair, por quê? Porque no meu período de crise eu falava que eu preferia não viver mais, falava que eu não tinha, como que eu posso dizer? De certa forma, eu dizia que eu não queria viver mais. E quando uma pessoa ela diz isso, ah, os médicos eles aconselham que essa pessoa ela seja de alguma forma cuidada, internada, porque eles pensam e realmente faz sentido de que talvez possa ser só uma fala, mas toda fala, de certa forma, pode levar alguém. Como que eu posso dizer? Não significa porque a pessoa está falando aquilo que ela vai realmente fazer, que ela vai realmente tirar a própria vida. Mas é algo alarmante. Então, a recomendação é que essa pessoa seja cuidada, seja internada, tenha, né, uma atenção maior por conta disso, porque é um risco. Então, foi por isso que eles me internaram. Além da confusão de pensamentos e tudo mais, eu também apresentei uma queixa e um pensamento autodestrutivo, a ponto de preocupar tanto minha família quanto os médicos. E aí eu fiquei internado. Durante esse tempo, como eu disse, né, comecei o tratamento e tudo mais.
dentro do tratamento nesse hospital, a gente tinha muitas atividades autorreflexivas, então a gente sempre sentava, os pacientes sentavam, a gente conversava com as psicólogas, falava sobre o que nós estávamos sentindo, falávamos sobre por que nós estávamos ali, e foi isso. Após essa internação, após eu apresentar uma melhora no meu quadro, porque de fato eu melhorei, os pensamentos eles foram se organizando um pouco mais, então as falas que eu tinha que eram muito controversas, que eram muito confusas, muito autodestrutivas, carregadas de culpa, elas começaram a ser mudadas, né? Conforme eu fui sendo tratado ali dentro. Após essa internação nesse hospital, fui encaminhado para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Na época, eu fui encaminhado para o CAPS infantil, que tratava ali de crianças e adolescentes, né? Fui encaminhado, comecei a fazer acompanhamento lá, eu ia uma vez por semana. Lá tinham oficinas, então tinha oficina de artes, né, grafite, desenho, tinha oficina de cozinha, que nós cozinhávamos, também tinha um momento da gente sentar, falar como a gente estava se sentindo. Foi uma época muito boa, foi um lugar em que eu me senti muito bem, porque ali eu vi que eu não era o único a passar por essas situações. Eu não era o único que estava em crise, que estava saindo de uma internação. Tinham muitos outros adolescentes e crianças que estavam passando por algo semelhante, né? Portadores de transtorno, doenças mentais. Então foi uma época que eu fiz muitas amizades e de alguma forma eu fui confortado pelo fato de que eu não era o único na vida a estar passando por aquilo. Após um tempo, recebi alta do acompanhamento no CAPS infantil, mas o médico manteve as minhas medicações. E aí o que que aconteceu? Fiz acompanhamento psicológico depois de um tempo, fiz acompanhamento psicológico dentro da igreja, das igrejas que eu passei também, e me faziam muito bem. Então, a partir de um momento, eu me vi capaz de deixar o tratamento, deixar as medicações. Por quê? De fato, eu fui incentivado por uma liderança a deixar os remédios, porque os remédios eram algo que demonstravam, apontavam para o fato de que eu não estava sendo pleno espiritualmente. Então, eu parei o meu tratamento por conta, eu escolhi para o meu tratamento, eu já era maior de idade, eu já tinha consciência do que eu fazia e o que eu deixava de fazer, mas eu acho importante ressaltar que eu tive sim tive sim um aconselhamento e, de alguma forma, uma influência a deixar tudo aquilo que, de alguma forma, me fizesse ser menos espiritual e retroceder na minha vida com Deus. Uma vez, inclusive, eu ouvi de uma liderança que fazer terapia, fazer acompanhamento psicológico estava me fazendo retroceder na minha jornada espiritual. E por que que eu estou falando isso? Não é de alguma forma, de forma alguma, tentando responsabilizar terceiros por conta da minha escolha de deixar o meu tratamento. Porém, é importante pontuar e falar sobre como uma liderança ignorante e uma liderança irresponsável pode afetar a nossa vida e afetar muito a nossa vida. Por quê? Porque após um tempo sem fazer o tratamento, eu comecei a perceber malefícios para mim. Eu comecei a perceber certos comportamentos, coisas que eu tinha vivido no período em que eu tinha ali entre os 16 a 17 anos, voltarem agora na fase jovem adulto.
Então, o que que aconteceu? Em alguns momentos, em conflitos, por exemplo, com a minha família, coisas normais que toda família tem, de conflitos, desentendimentos, eu explodia. Então já chegou um dia eu explodir e tacar coisa no chão. Chegou um dia eu explodir e gritar muito, me descontrolar. Então eram indícios ali de que alguma coisa não estava bem. Alguma coisa dentro de mim não estava organizada, não estava sadia. Mas isso foi sutil. Então foi passando os anos, os meses, os anos, eu ia me aprofundando na minha vida espiritual, buscando ao Senhor, estando ali na igreja, frequentando a igreja, ah, buscando me fortalecer espiritualmente, mas deixando de lado o cuidado com a minha saúde mental. E é muito grave e é muito complicado a gente deixar o cuidado com a nossa saúde. Porque provavelmente você já deve ter ouvido que, assim como a diabetes, assim como a pressão alta, assim como um câncer, assim como qualquer outra patologia, as patologias da mente elas precisam ser tratadas, tratadas com atenção, tratadas com zelo. E quando nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, nós deixamos de honrar ao Senhor com a nossa saúde. Por quê? Porque a palavra dele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele habita em mim, então eu devo, de alguma forma, agir para que o meu corpo seja um corpo saudável e a minha mente seja uma mente saudável. O problema é que nós temos a mania, a cultura, principalmente dentro da igreja, e as igrejas que são neopentecostais, as igrejas que são extremistas, a gente tem a mania de olhar para um lado da nossa vida como espiritual e olhar para o outro lado da nossa vida como algo carnal, como algo físico, sendo que nós somos integrais. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito, e cada uma dessas esferas, cada uma dessa parte de nós precisa de cuidado. Precisa de cuidado. Então eu falo isso com a intenção de te alertar também. Se você está vivendo um período de dificuldade emocional, um período em que você está vulnerável emocionalmente, um período em que você tem percebido sintomas que apontam para uma doença, para um transtorno, não pense duas vezes antes de pedir ajuda. Peça ajuda. Fale com pessoas maduras. Converse com sua família. ah, Converse com a sua liderança espiritual, mas esteja sempre atento ao que a sua liderança espiritual vai falar. Porque, embora nós devemos nos submeter a uma liderança, embora nós devemos respeitar e honrar, a partir do momento que uma recomendação, que um conselho, que uma direção da nossa liderança resulta em prejuízos para nós, então esse conselho não é um conselho que vem de Deus. Não é um conselho que vem de Deus. Acho importante pontuar isso, acho importante porque eu sofri muitas vezes por não ter um cuidado psicológico. Eu sentia muita falta de um cuidado psicológico. Eu sentia muita falta de ter conversas, de expressar o que eu estava sentindo. E quando eu falava para a liderança, que me liderava alguns anos atrás, porque hoje eu já estou com uma liderança sadia, uma liderança nova, estou inserido numa igreja saudável, mas quando eu falava com essa liderança que eu tive, sobre como eu tinha necessidade de conversar e falar sobre coisas comuns, desabafar sobre coisas corriqueiras. Essa pessoa me falava: Bom, por que que você não fala comigo? Eu estou aqui, pode falar comigo. O que que você está passando que eu não possa te ajudar? Entende como é complicado quando nós hum, não conseguimos ser. Como que eu posso dizer? É complicado quando nós não podemos escolher aquilo que nos faz bem. Dentro da nossa sociedade, a nossa sociedade já enxerga transtornos mentais, doenças mentais, como tabu.
né? Já enxergam pessoas que lidam com essas questões como loucos, como pirados, como doidos, e isso dificulta a entender e compreender algumas coisas que deveriam ser compreendidas não apenas para benefício próprio de quem está enxergando as coisas, mas para benefício de quem está ao redor. Porque quando nós somos ignorantes e escolhemos permanecer na nossa ignorância, nós não apenas afetamos a nós, mas afetamos a quem está ao nosso redor. E, cara, nós vivemos em uma sociedade em que nós somos muito pressionados, nós somos pressionados pelo nosso trabalho, pelo fato de que nós precisamos pagar nossas contas, nós somos pressionados pelos relacionamentos que nos envolvem. Por quê? Porque cada pessoa é complexa, cada pessoa tem a sua personalidade, então nós temos que lidar com nós mesmos e lidar com pessoas com quais a gente se relaciona. Temos pressões, como eu disse, pressões no trabalho, pressões de estudos, pressões das coisas ruins que acontecem no mundo, e chega uma hora em que a nossa mente, ela não aguenta. A nossa mente não aguenta, ela se sobrecarrega. E por isso que nós devemos estar aos pés do Senhor, sempre orando ao Senhor, nos entregando ao Senhor, recebendo dele refrigério, buscando ele em oração, em louvor, em adoração, buscando viver em comunidade na nossa igreja, buscando viver em família, momentos bons em família, porque a vida aqui na Terra, ela pode ser um pouco pesada. Principalmente quando nós não alimentamos o nosso espírito, principalmente quando nós não cuidamos da nossa saúde, principalmente quando nós não nos cuidamos no geral, sabe? A intenção desse canal é, é que a gente possa, de alguma forma, se ajudar, que a gente possa, de alguma forma, entender mais sobre a palavra de Deus, sobre o que Jesus pensa sobre saúde mental e sobre como nós podemos nos ajudar e ajudar os outros. Eu acho que é isso. A minha intenção com esse vídeo era contar um pouco da minha história, o início dela. Eu vou deixar para falar sobre como as minhas crises e os sintomas impactaram na minha vida nesses últimos tempos, nos últimos meses, porque, como eu disse, eu fiquei um tempo bem, eu fiquei um tempo, e depois disso, os sintomas voltaram, eu adoeci novamente. Então, eu vou deixar isso para outro vídeo, até para que a gente tenha sobre o que falar no próximo vídeo, porque são muitos temas que eu quero falar, mas eu quero fazer de forma que a gente siga uma linha cronológica, se possível, né? Mas se o senhor quiser que eu fale alguma coisa aleatória, eu vou falar. A intenção é que a gente seja totalmente guiado pelo Espírito nas nossas conversas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como as minhas crises e o meu adoecimento impactou o meu casamento e impactou a minha vida no geral nos últimos meses. E eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo. Eu te agradeço por assistir até o fim. Vou colocar algumas coisas também na minha rede social, então se você quiser seguir lá, eu vou deixar o arroba aqui. Nós estaremos lá conversando sobre saúde mental, sobre fé, sobre adoração. Então, me segue, vamos conversar, vamos estar juntos. É bom dividir o fardo, é bom conhecer pessoas que passam por aquilo que nós estamos passando ou já passamos. E é isso. Até o próximo vídeo. Te agradeço por você ficar até o fim. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e comente se você sentir vontade. Tamo junto.